Deus abençoe a todos, está no ar o programa Nosso Tempo. Acompanhe essa matéria que fala sobre a quebra dessa maldição. Um crime que chocou o Brasil. Pastor Anderson de Carmo, de 42 anos, foi brutalmente assassinado com mais de 30 tiros na garagem da casa onde morava. Mas a história que nos chama a atenção no assassinato é da participação de sua então esposa, Flor de Lis dos Santos de Souza, também pastora. Questiona ou adora? Além de cantora e ex-deputada. Rosto no pó e chorar, é dono do milagre. Ainda dá tempo de vocês fazerem justiça nessa casa. Não me caçem. Durante o julgamento, foi revelado pelo Ministério Público que Flor de Lis foi mãe, sogra e esposa de Anderson. Isso porque ele chegou aos 13 anos na casa da ex-deputada, como filho afetivo. Se envolveu com a filha biológica de Flor de Lis e depois se relacionou com a pastora e logo se casou. Anderson se tornou pastor na igreja de Flor de Lis. E ambos mostravam para os que congregavam em suas redes sociais uma vida perfeita. Ele ajudava a Flor de Lis a administrar a carreira de cantora gospel e, posteriormente, com a sua candidatura como deputada. A conheci fazendo esse trabalho. Ela já estava há 4 anos fazendo essas incursões nos baile funks. E aí, quando eu me aproximei, eu me apaixonei de cara por ela, pela fibra que ela tem. E sabia que para conquistar ela, eu tinha que me envolver no trabalho dela. Até a sentença oficial da prisão para Flor de Lis, que foi de 50 anos e 28 dias de prisão, que só ocorreu depois de quase 3 anos e meio, foi um tempo crucial para alguns familiares da vítima que sofreram com a dor do luto. A dor da perda de um ente querido é considerada normal até um certo momento. Mas o que fazer quando isso afeta a saúde de uma pessoa? Foi o que aconteceu com Michele, irmã do pastor Anderson. Ela ficou anêmica, fragilizada e logo perdeu a vida. Depois de Michele, Maria Edna do Carmo, mãe de Anderson, também veio a óbito por conta de um infarto provocado por um pico de glicose. Vim doente, tô com a pele aqui ruim, entendeu? E tô aqui por justiça, brigando por justiça, brigando. Após assistir uma audiência de instrução no caso do filho, Jorge de Souza, pai do pastor, faleceu após também sofrer um infarto. 3 pessoas da mesma família de Anderson, uma coincidência ou algo hereditário? Uma maldição é uma praga que, quando chega até a vida de uma pessoa, ela gruda. Por mais que você tente se livrar, se libertar, faça força, parece que é algo que te prende. Você é uma pessoa que acompanha esse programa e sente os seus pés como se você estivesse preso em areia movediça? Você sente suas mãos travadas que você não consegue se soltar? Você é uma pessoa que, quanto mais faz força, mais seus pés afundam, como se você estivesse na lama, no fundo do poço? É com você que nós estamos falando. Nesta sexta-feira nós vamos estar aqui na nossa catedral determinando isso, determinando que essa maldição venha a ser quebrada, determinando que esse mal ele saia de uma vez por todas da sua vida. Vamos a uma mensagem com o bispo Adilson, que fala mais sobre esse assunto, e já voltamos. Então ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Significa dizer que quando uma pessoa encontra Jesus, então ela entra no reino de Deus e ela encontra a verdadeira vida, porque ela passa a ter acesso à presença de Deus. Amém, pessoal?
quem crê em mim, Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como é que alguém morto vai crer em Jesus? Então não é o morto que está lá no caixão ou a 7 palmos debaixo da terra. Ele está querendo dizer o seguinte: quem crer em mim, para você entender melhor, é como se ele dissesse assim: quem crer em mim, ainda que esteja separado de mim, vai viver. Ou seja, vai cair, essa separação vai acabar e essa pessoa vai ter vida. Repare que quando uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo, no momento do batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece com a pessoa quando ela recebe o Espírito Santo, a certeza do perdão de Deus. Ela é perdoada dos seus pecados, ela tem certeza do perdão de Deus. Quando ela recebe essa certeza do perdão, claro que antes do perdão tem a parte dela, que é o arrependimento. Ela se arrepende, Deus perdoa, ela tem a certeza do perdão, e logo que ela tem, ou passa a ter a certeza desse perdão, ela passa a ter paz, porque não há mais acusação contra ela, e ela tem uma alegria, que é uma alegria contínua. Agora você vai conhecer a história de uma pessoa que se livrou, alguém que estava no fundo do poço, marcado por um mal, mas encontrou uma saída. Meu nome é o Anderson da Mata, tenho 37 anos e há 29 anos eu carreguei uma maldição hereditária na minha vida sentimental. Presenciei muitas coisas na infância devido aos meus pais, eles não ter tido um relacionamento legal, não ter tido uma convivência boa um com o outro. Aquilo ali eu acabei absorvendo, porque eu vi muitas brigas, eu vi muitas confusões dentro de casa, então aquilo ali eu absorvia tudo aquilo. A minha mãe, ela foi mãe de 4 filhos e esses 4 filhos, cada um teve um pai diferente. Ou seja, ela sofreu muito na vida sentimental porque nenhum dos relacionamentos dela deu certo, apesar dela ter tentado, mas nenhum deles deu certo. E já chegou a parte do meu pai também, que o meu pai tentou, teve esse relacionamento com a minha mãe, porém muitas brigas, muita discordância entre um e o outro, e houve traição, segundo eles. Já teve vezes do meu pai e a minha mãe, eles saírem na briga, na luta corporal, e aonde um machucar o outro. Então, o meu pai mesmo, ele era aprofundado nos vícios, no vício do álcool, a minha mãe também, e tinha muito uma rivalidade entre os dois em questão da ignorância. Eles eram, principalmente a minha mãe, ela era muito ignorante. Eu absorvi tudo isso. Cheguei já à minha fase adulta, fui tentar ter os meus relacionamentos, que tive vários, e todos esses relacionamentos que tive, nenhum deles eu tive felicidade. Por quê? Porque eu trazia toda aquela bagagem de tudo aquilo que eu via dentro de casa com os meus pais, e aquilo ali me fez sofrer muito. Nesse meio tempo, tentar preencher essa felicidade através de baladas, tentando conhecer pessoas novas, mas de tudo isso que eu tentei, tudo isso eu fui frustrado, porque não deu certo, não consegui. O fundo do poço foi quando eu me lembro que eu queria abandonar aquela vida que era muito badalada, muito agitada, de festas, noites, álcool, drogas. Então eu decidi tentar procurar um relacionamento sério para mim. Mas foi aí aonde que eu tentei e me decepcionei. Porque aonde eu tentei me envolver com uma moça, e essa moça eu apostei, como se diz, as minhas fichas nela, apostei, e ela não quis me levar a sério.
E ali eu vi que, falei assim, ó, a vida sentimental não é para mim. É melhor eu ficar sozinho, é melhor eu continuar do jeito que eu tô, é melhor não me envolver com ninguém, porque se não deu certo para os meus pais, como que vai dar certo para mim? E ali bateu aquela tristeza profunda e cheguei até a ficar depressivo por isso, mas aí foi aonde que eu recebi um convite para ir até a igreja. Quando eu cheguei ali na igreja, eu me lembro que eu ouvi o pastor ali pregando que por mais que a vida de uma pessoa tivesse destruída, Jesus ele poderia pegar aquele projeto ali que é um projeto falido, que está em ruínas, e poderia reconstruir tudo do zero. Ouvindo ele, eu vi que ainda era possível. Mas aí eu nem me preocupei com vida amorosa. Eu me preocupei porque quando ele disse que aquilo ali que eu estava passando era uma maldição hereditária, que vinha justamente dos meus pais. Mas aí eu comecei a participar das reuniões, comecei a obedecer o que o homem de Deus estava pregando ali na frente. E tudo o que ele dizia eu colocava em prática. E eu vi uma resposta de Deus. E eu percebi que houve uma mudança dentro de mim. Na hora que eu me deparei, eu já estava conversando com a minha esposa, a gente se tornou amigos primeiro. E aquela amizade foi crescendo, aquele vínculo foi crescendo entre eu e ela, aquele afeto, aquele carinho. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a namorar. Do namoro veio o noivado, do noivado aí veio o casamento. Eu posso dizer que eu sou aquela pessoa assim que, para quem desistia fácil das coisas, para quem não acreditava muito na vida amorosa ou em qualquer área da vida, hoje é o contrário. Hoje eu costumo dizer que eu sou um guerreiro, que por mais que venham as dificuldades, eu vejo as dificuldades como uma oportunidade de estar glorificando a Deus. Então, isso mudou muito em mim. Depressão, nem um pouco. Nem um pouco. Ao contrário, sou muito feliz, sou muito alegre, muito extrovertido. Hoje, o meu casamento, ele traz uma imagem legal para muitas pessoas ao meu redor. Muitas pessoas, quando me vêem na rua, eles nem acreditam. Teve uma conhecida minha, quando viu minha esposa, falou assim, eu não acredito que você está casada com ele e vocês estão vivendo uma vida assim tão legal, tão bacana. Ela disse que não acreditava. Eu vivi 29 anos da minha vida com a maldição hereditária na minha vida amorosa. E quando eu coloquei a minha vida no altar de Deus, Deus quebrou essa maldição. Existe uma pequena distância entre o querer e o realizar, entre a força de vontade para vencer e a atitude que você toma para isso. Por esse motivo, nesta sexta-feira vamos estar ao meio-dia. No momento em que os ponteiros apontam para os céus, eu quero te ajudar. Nós temos várias reuniões, 7h30, 10, 3 horas da tarde, no cair da tarde ali, às 18 horas, como também na última reunião, às 19h30. Você quer a nossa ajuda? Meio-dia, nós vamos estar com uma equipe de fé. Nós começamos a reunião, põe aqui um momento da reunião, por favor, e sempre nós temos feito essa reunião. Você vê aqui as pessoas passando pelo corredor, você vê aqui um grande número de voluntários, de obreiros orando. Você pode ver aqui, nesse momento, que as pessoas estão segurando em mãos os seus pedidos. Tem muita gente que ela traz fotos, roupas para serem consagradas, porque elas estão lutando por alguém. Tem pessoas nesse momento carregadas, tem gente vítima de inveja. Você não entende porque os seus negócios, tudo aquilo que você faz dá errado. Existe uma razão para isso. Não é normal você trabalhar e não ver a cor do dinheiro. Não é normal você começar uma obra e essa obra ficar parada. Olha aí, põe aqui, por favor, o Sérgio da Mata, uma imagem, essa imagem aí que você vê, ó, de uma construção incompleta. Uma obra que não foi concluída. Olha assim está a sua vida, ó. Aqui, ó, como essa obra que não foi concluída.
É verdade. Muitas são as pessoas que estão assim. Mas a notícia boa é que essa obra esse ano vai ser concluída. Essa obra será concluída, porque Deus vai te dar condições para isso. Tá certo? Vamos acompanhar então mais um testemunho, uma história de uma pessoa que venceu e deu a volta por cima. Com 7 anos de idade, no momento que eu ia dormir, eu já via muito vultos. Eu abri o olho de madrugada e já via muito vulto falando comigo no quarto. Eu me assustava por diversas vezes, mas ali nunca pedi ajuda por medo. Sempre cobrindo a cabeça, sempre olhando para as laterais. Pensava no nome de Deus, mas ali nada acontecia. Com o intuito de melhora, meus pais procuravam casas de espíritos para nos ajudar. E nisso eu comecei a acompanhar a minha mãe em alguns rituais, como despachos, situações onde a gente ia em matas para fazer algumas coisas. E nisso, chegava nesses lugares, eu sentia muitas opressões. Eu lembro que uma vez, minha mãe, com tantos problemas dentro de casa, ela solicitou que as pessoas incorporadas fossem à nossa casa, à nossa residência, para ajudar, para descarregar o local. Essas pessoas incorporadas fizeram banhos de pólvora na minha casa. Eu lembro muito a sensação ruim que ficou dentro daquele lugar. Posteriormente, havia muita briga, meus pais brigavam. Eu me lembro que eu separava diversas brigas, muitas das vezes até mesmo o meu pai tentando afligir a minha mãe com um ferro. Muitas das vezes a gente tentava separar. Quando eu incorporava, eu só ouvia, não tinha domínio do meu corpo. Posteriormente, as pessoas me falavam como eu ficava, né? E era muito triste ouvir isso, porque eu agredia as pessoas, eu não tinha domínio de mim. Me lembro uma noite, nós estávamos jantando na cozinha e eu estava me sentindo muito mal. E nesse dia eu incorporei na cozinha. Meu pai, com o intuito de me ajudar, vendo aquela situação, não sabia o que fazer, ele pegou uma Bíblia. E logo em seguida começou a ler versículos com o intuito de me ajudar. E isso foi piorando com o decorrer do tempo, essa tristeza começou a florar dentro de mim. Comecei a frequentar baladas, espaços onde eu ficava, e no momento que eu estava naquele lugar, uma tristeza sem fim que não acabava. Meus pais, o meu pai, eu me lembro na época também, que ele não tinha vícios, mas começou a beber muito. Então, assim, as coisas em casa começaram a piorar. Né? E nisso a gente aflorava também a procura pelos espíritos para ajudar, porque a gente não tinha conhecimento algum. Nisso, a minha irmã vendo toda a situação, minha irmã foi primeiro porque ela tinha uma depressão muito forte, né? E parecia que o que minha irmã tinha também passava para mim, era hereditário dentro de casa. Então ela procurou ajuda, ela foi convidada e foi à igreja. E aí eu me lembro que o primeiro culto que eu fui com ela foi às 3 horas da tarde, às 15 horas da tarde, quando eu cheguei. Onde o pastor iniciou a oração, mas através dessa oração de libertação, quando o pastor fez a oração e ele expulsou esse mal da minha vida, eu senti muita paz. Eu senti tudo recomeçar na minha vida. Eu me lembro que ali eu vi que minha vida ia mudar. Depois dessa reunião, eu passei a entender que ali era o meu lugar, que ali ia ser tudo diferente para mim, que eu podia deitar minha cabeça no travesseiro e eu ia dormir em paz. Era muito diferente, gente, o que eu senti naquele lugar, naquela sexta-feira. E minha vida recomeçou naquele dia. E eu comecei a perceber que eu chegava na minha casa e já era diferente. Eu já encontrava paz para ficar na minha casa. Eu já encontrava paz para deitar minha cabeça no travesseiro e dormir, coisa que há um tempo eu não tinha. Isso para mim foi muito bom, isso para mim foi muito diferente. E aí eu comecei a entender que eu precisava buscar algo diferente em mim, algo que faltava, algo que eu não tinha conhecimento, algo que eu nunca pude contemplar na minha vida, que era a alegria que Deus podia me dar. Passei nas reuniões, né?
contemplado as reuniões do Espírito Santo, que fez toda a diferença na minha vida. Lembro que eu ia nas reuniões de domingo, começava a buscar o Espírito Santo, não entendendo o que era aquilo, mas Deus me deu a oportunidade de conhecê-lo. E teve um dia que eu me lembro que foi uma manhã diferente, onde eu tive um encontro real e verdadeiro com Deus. Onde Deus ele pôde me dar o Espírito dele. A alegria que eu nunca tive, que eu nunca contemplei em todo o tempo, desde pequenininha lá atrás na minha vida. Eu pude contemplar naquele domingo buscando o Espírito Santo. Eu fui renovada, eu fui transformada e ali eu pude entender que só Ele é um Deus transformador e que pode transformar a vida daquele que quer. Hoje eu sou alegre, eu sou feliz. As pessoas que andam ao meu redor, que me veem, vê essa diferença na minha vida. E assim, a minha família vendo esse testemunho maravilhoso, hoje eu posso dizer que toda a minha família contempla desse Deus tão maravilhoso também, estão comigo nessa fé. Hoje eu posso dizer que eu não tenho medo do meu passado, eu não tenho medo de nada. Tenho minhas lutas diárias, todos os dias eu posso contar que eu tenho lutas. Mas quem cuida de mim está sempre pertinho de mim. Ele não dorme, ele é frequente na minha vida. Hoje eu posso dizer que eu tenho tudo, porque eu tenho uma força maior, que é Deus na minha vida, né? Posso contemplar de uma família abençoada, de momentos tranquilos dentro da minha casa, aonde quer que eu vá. Posso dizer a todos que estão ao meu redor que eu tenho um Deus maravilhoso que transformou e que pode transformar vidas. Um mês cercado de superstições e medo. Quando chega agosto, muitos já esperam o pior. Mas você pode definir o que vai cercar a sua vida este mês: o medo ou Deus? Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. A proteção completa de Deus, cercando todas as áreas da sua vida, para que nenhum mal encontre espaço. Nesta sexta-feira, 7 de agosto, na sessão do descarrego, o ponto de luz para a proteção, blindando a sua vida, para que este seja o melhor agosto que você já viveu. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás. Então, essa mensagem é para as pessoas que querem concluir algo na sua vida. Querem concluir um projeto, querem concluir uma obra, terminar um curso, uma reforma e até mesmo um projeto familiar que você tem, porque você está vendo o seu projeto familiar ir por água abaixo. Você está vendo aí os seus filhos se perdendo nos vícios, se envolvendo em mais companhias. Você está vendo nesse momento, minha amiga, o seu casamento se esfriar e você não quer isso. Só de você pisar nesse lugar, só de você usar a sua fé, vai acontecer a mudança na sua vida. Pastor José, por favor, o nosso SOS espiritual e o que essa pessoa pode fazer para conseguir mudar de vida. Pastor Edilson, essa pessoa, ela precisa tomar a decisão de vir lutar. Deus, ele é poderoso para mudar a história da vida dela. Então, você, amiga e amiga, você pode acompanhar o número que está aí no rodapé do seu vídeo. E nesta sexta-feira, tome a atitude de vir lutar, pois a sua vida irá mudar. Inclusive, nesse domingo, nós teremos a oração pelos pais. Será a oração do Dia dos Pais. Às 9 horas da manhã, vamos estar nesta reunião especial orando pelos pais. E também nós queremos lembrar você que nesse domingo nós vamos ter um evento forte, o Unisocial no bairro Vila Concórdia, um evento totalmente gratuito que fica ali no ginásio de esportes ao lado da UBS da Vila Concórdia. Nós vamos acompanhar nesse momento
uma matéria que fala sobre esse evento unissocial com a nossa voluntária Stephanie e também a mensagem desse domingo para o Dia dos Pais. Lembrando que depois desse comercial, desse intervalo, nós voltaremos realizando uma oração especial em seu favor e finalizando o nosso programa. E será aqui, no Ginásio de Esportes Vila Concórdia. No dia 9 de agosto, especialmente às 15 horas da tarde. Onde acontecerá o grande evento do Unissocial. Acompanhe agora as atrações. A banda da FJU, pipoca, algodão doce, kit de doces, recreação infantil, apresentações de danças, doações de roupas, manicure, aferição de pressão, corte de cabelo. E na oportunidade estaremos orando por todas as famílias no Dia dos Pais. Dia 9 de agosto, Unissocial Vila Concórdia. Tenho visto os seus dias e suas noites sem mim, as suas lágrimas e as vezes em que você pensa que ninguém se importa. Mas estou aqui, esperando. Ah, se você soubesse a vida que eu quero te dar. Uma nova vida muito melhor do que você consegue imaginar. Só preciso que você dê este passo. Quero tanto caminhar ao teu lado, te proteger e te ouvir me chamar de pai. Neste domingo, 9 de agosto, Dia dos Pais. O Pai te convida às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estou em mãos com esta água que nós vamos beber junto com essas pessoas e também, meu Deus, orando pelos pais. Orando pelas famílias. Quantas são as famílias que os pais estão vivendo em situação de rua, escravos dos vícios, das drogas, desempregados, sofrendo com problemas no casamento, doentes. E eu quero convidar essa pessoa, meu Pai, que está sofrendo, para que nesse domingo eles possam estar conosco nesta reunião especial às 9 horas da manhã do Dia dos Pais. Eu oro, meu Pai, por esse pai, por essa pessoa que está no hospital e talvez não vai poder estar conosco nesse domingo. Eu oro por você que está nesse momento na prisão e também tem pedido forças para Deus. Você não está esquecido por Deus, não. Deus nesse momento vai de encontro a você e toca na sua vida para que haja arrependimento
e salvação, para que desde já você abra o coração e receba a presença de Deus. Abençoa essa água, meu Pai, e quando participarmos juntos, que seja a bênção do Senhor para a vida de todos. Que assim seja, amém, e graças a Deus. Beba desta água e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, traga essa água, uma garrafa como essa nesse domingo, para ser consagrado e você na oportunidade de receber a gota do milagre. Rua Padre Chagas, 3.536, no centro de Guarapuava. Eu te espero lá.